A candidatura de Flávio Bolsonaro ainda gera dúvidas dentro da direita e do centrão, como a Beatriz Manfredini citou. O senador recebeu apoio de aliados, mas críticas também já chegaram. E o Igor Damasceno está aqui para trazer esse cenário para a gente também nessa manhã de quinta-feira. Pois não, Igor? Nonato, bora falar então das repercussões daqueles que são considerados aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar pelo ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, ele que manifestou apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro às eleições presidenciais do ano que vem. A gente sabe que Pablo Marçal, além de empresário, é um dos grandes influenciadores brasileiros, tem milhões de seguidores, arrasta multidões, conseguiu votação expressiva nas eleições municipais do ano passado, ou seja, ele tem o seu público, tem o seu capital político e o apoio dele é considerado bastante importante pela família Bolsonaro. Então, Pablo Marçal manifesta apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Agora, pegando muitas pessoas de surpresa, em entrevista ao portal Metrópolis, o pastor Silas Malafaia disse que é contra a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a chapa ideal para derrotar o presidente Lula seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como a candidata à vice-presidência. Então, essa união de força daqueles que são considerados dois dos maiores líderes da direita seria ideal, na visão de Malafaia, para derrotar o presidente Lula nas eleições do ano que vem. Agora, Silas Malafaia já sabe que Tarcísio de Freitas, até o momento, quer tentar a recondução ao governo de São Paulo. Michele Bolsonaro deve ser a aposta da família para o Senado aqui pelo Distrito Federal e a pré-candidatura confirmada é mesmo de Flávio Bolsonaro. Por isso, Silas se colocou também como pré-candidato à presidência da República. Isso mesmo, mais um candidato da direita, ou seja, um fatiamento dos maiores líderes da direita na disputa eleitoral do ano que vem. Se isso vai dar certo, a gente não sabe, mas é necessário aguardar as cenas dos próximos capítulos. Voltamos com vocês aí no estúdio. Igor Damasceno, na Capital Federal. Obrigado, viu, Igor, pelas informações. É assunto para a gente trazer aqui a opinião dos nossos analistas hoje. José Maria Trindade e Túlio Nassa estão com a gente. Ô, Zé Maria, vou começar contigo essa rodada. São várias camadas, vários pontos aí para a gente avaliar. O Flávio indo almoçar com o pessoal da Faria Lima, dizendo que é um candidato mais moderado do que o seu pai, fazendo aí essa conversa. Por outro lado, dizendo que não retira a candidatura, e talvez a candidatura tenda a se fortalecer, a crescer, à medida em que o nome dele apareceu somente agora na lista daqueles possíveis candidatos para enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, por outro lado, ainda essa desconfiança em alguns setores do Centrão, entendendo que o Tarcísio é o principal nome que deveria estar concorrendo contra o presidente Lula. O que dá para a gente extrair disso tudo, Zé Maria? O que a gente pode destacar a respeito disso, desse Flávio Bolsonaro dizendo que é um pouco mais moderado, hein, Zé? Pois é, a gente pode concluir que não há nada concluído, que o quadro está incerto e não há como prever o que vai acontecer nessa área aí da direita. Da esquerda, o presidente Lula é candidato à reeleição, está sozinho no palanque, fazendo discurso pelo país inteiro até fora do Brasil e lutando contra a própria rejeição. Só que entra a figura do Flávio Bolsonaro. Todos me dizem que a candidatura é para ficar. E as pesquisas animaram muito essa candidatura, que luta também com uma rejeição gigante, maior do que a do presidente Lula, beirando 60%, né? É uma rejeição alta. E aí o Flávio Bolsonaro parte para um discurso, olha, um discurso que pode pegar, de que ele não é Bolsonaro, ele é filho do ex-presidente Bolsonaro. A estratégia é pegar os votos favoráveis e se livrar da rejeição que vem junto com o pai dele, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está dizendo que é um Bolsonaro que todos querem, que é um Bolsonaro mais light, que é um Bolsonaro liberal, né? E, principalmente, o discurso dele é de que, olha, nós estamos aqui, não é uma luta do Bolsonaro contra Lula, mas eu sou candidato para derrotar o PT e contra a continuidade do PT. Esta é a frase da candidatura. Eu conversei com integrantes do PL, né? E eles dizem que o partido já está em busca ali de profissionais, de técnicos, vai elaborar o programa de governo liberal
de Flávio Bolsonaro, atrás também de estrategistas e principalmente do vice, né? O sonho agora que eu escutei lá é Ratinho Júnior. Me disse um grande líder do PL, olha, nós não queremos diminuir o tamanho do governador Ratinho Júnior, mas a soma dele com o Flávio seria muito boa. Ou um vice do Nordeste e Tereza Cristina, que é a vice dos sonhos de todos os candidatos. Mas aí surge uma sombra até dentro do PL. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Muitos queriam a candidatura dela, inclusive o Silas Malafaia. O Silas é uma grande liderança no setor evangélico, há mais de 20 anos, né? E aí ele resiste à candidatura Flávio e se apresenta como um candidato. É melhor ainda, né? Melhor ter mais de um candidato para a gente decidir. Ô Túlio, como que você tem visto também essa crítica, né, manifestada por Malafaia? E Flávio Bolsonaro, ele é mais forte do que o esperado? O que poderia mudar nesse meio do caminho? Aquele velho ditado que a gente fala, né? É futurologia, né? Vamos supor aqui alguns cenários. Pois é, Soraya, tentar cravar alguma coisa hoje é muito precipitado, né? Eu vou lembrar aqui que as pessoas do interior ou os mais idosos, como o seu Diniz, por exemplo, que é ouvinte aqui da Jovem Pan, vão lembrar de uma frase que diria o seguinte: devagar com o andor que o santo é de barro. O andor era aquele recipiente sobre o qual se colocava o santo, e o santo era de barro, então precisava ir devagar, porque se o santo caísse, como ele era de barro, ele quebrava, né? E é exatamente isso que reflete as pesquisas de momento. As pesquisas de momento, elas são feitas quase um ano antes das eleições. O presidente Lula já lançou sua pré-candidatura há muito tempo, ele tem o recall, ele é o presidente da República, está nas manchetes o tempo inteiro, e Flávio Bolsonaro acabou de lançar sua candidatura, né? E teve um resultado bom, diga-se de passagem. Agora, o problema de Flávio Bolsonaro continua sendo a rejeição, e a rejeição é o grande veneno do candidato no segundo turno. Eu quero lembrar aqui que as últimas eleições foram decididas exatamente por esse componente. Hoje nós vivemos um mundo do eleitorado tripolarizado, não é uma polarização simples. Você tem um terço de eleitor de direita que vota nos bolsonaristas, um terço de eleitor de esquerda que vota no presidente Lula, mas você tem um terço de eleitor que não gosta nem de Lula e nem dos bolsonaros. E é esse eleitor que decide as eleições. Por essa razão, é preciso de tempo, paciência e tentar vencer este elemento. E não é fácil, Soraya. 8h52. Repita.